Lesões afetivas, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Momentos de Ouro, da editora GEM. Um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular. Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Nas ocorrências da terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre e de sexo liberado, muito poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos, das promessas não cumpridas. Se habitas um corpo masculino, conforme as tarefas que forem assinaladas, se encontraste essa ou aquela irmã que se te afinou com o modo de ser, não lhe desarticules os sentimentos, a pretexto de amá-la, se não estás em condição de cumprir com a própria palavra no que tange às promessas de amor. E se moras presentemente num corpo feminino, para o desempenho de atividades determinadas, se surpreendesse esse ou aquele irmão que se harmonizou com as tuas preferências, não lhes perturbes a sensibilidade, sob a desculpa de desejar-lhe proteção, caso não estejas na posição de quem desfruta a possibilidade de honorificar os próprios compromissos. Não comeces um romance de carinho a dois, quando não possas e nem queiras manter-lhe a continuidade. O amor, sem dúvida, é lei da vida, mas não nos será lícito esquecer os suicídios e homicídios, os abortos e crimes na sombra, as retaliações e as injúrias que dilapidam ou arrasam a existência das vítimas, expoliadas do afeto que lhe nutria as forças, cujas lágrimas e aflições clamam perante a justiça divina, porque ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro, e nem sabe a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida, quando isso acontece por nossa causa. Certamente que muitos desses delitos não estão catalogados nos estatutos da sociedade humana. Entretanto, não passam despercebidos nas leis de Deus que nos exigem, quando na condição de responsáveis, o resgate justo. Tangendo esse assunto, lembramos-nos automaticamente de Jesus, perante a multidão e a mulher sofredora, quando afirmou peremptório: aquele que estiver isento de culpa, atire a primeira pedra. Todos nós, os espíritos vinculados à evolução da Terra, estamos altamente compromissados em matéria de amor e sexo. E em matéria de amor e sexo, irresponsáveis. Não podemos estranhar os estudos respeitáveis nesse sentido, porque um dia todos seremos chamados a examinar semelhante realidade, especialmente as que se relacionem conosco, que podem efetivamente ser muito amargas, mas que devem ser ditas. Meus queridos amigos, a mensagem Lesões Afetivas de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, é um apelo a todos nós, para que nos recordemos da importância das lesões afetivas. Como ele bem disse, e como também está exarado no livro Vida e Sexo, também de Emmanuel, quando aborda esta matéria, ele nos fala que muitos crimes ocorrem na humanidade. Muitas tragédias, muitos sofrimentos, mas muitos deles não passam percebidos, não são conhecidos pela humanidade.
porque são essas lesões afetivas, esses problemas do sentimento que nós provocamos em nossos irmãos. Então é importante que na noite de hoje, quando falaremos um pouco sobre casamento, sobre divórcio, sobre as lesões afetivas e as tentações porque passamos na terra, merece-nos uma especial atenção esse capítulo do cuidado que devemos ter com os sentimentos alheios. Então vamos iniciar propriamente a palestra, rogando a Jesus, que é o mestre inesquecível de todos nós, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos inspire na noite de hoje. O nosso cinegrafista está agora mais à vontade, porque o projetor não está funcionando. Quer dizer, ele está funcionando, ele não gostou muito do meu computador hoje, não sei porquê. Eles sempre se deram tão bem, hoje estão brigados, né? Hoje eles estão assim, afastados, não estão querendo namorar, estão um pouquinho chateadinhos um com o outro, mas a gente deve fazer a palestra mesmo assim, não há nenhum problema. A gente trouxe aqui os slides, aqui no computador, dá para eu ler, né? Esse aqui é o mais difícil, aqui o palestrante tem acesso, então que bom que dá para a gente ler aqui as mensagens que forem necessárias. E certamente os espíritos amigos, muitas vezes, quando assim acontece, ocorre porque o assunto que eles desejam abordar não é exatamente o mesmo que nós temos naquele slide já pronto, naquela palestra já montada sobre aquele assunto, e eles querem nos deixar mais à vontade, deixar-nos mais livre à inspiração deles, para que possamos então atender alguma outra questão que talvez não tenha sido bem desenvolvida nos slides. E curiosamente, quando eu estava revendo os slides hoje para dar uma arrumada, eu disse, meu Deus, não era sobre isso que eu queria falar. Esses slides são de outra palestra, o tema de hoje não é esse, não é? Eu estava realmente um pouquinho aflito, eu não vou usar, eu vou usar uns 2, 3 e vou mesmo deixar. Então não tem nenhum problema se a gente não puder usar os slides hoje, nem a musiquinha, o vídeo que eu queria colocar no final. Mas a gente coloca uma poesia, porque a gente gosta de poesia espírita, e certamente vai nos deixar o espírito bem elevado para encerrarmos então e fazer a nossa prece. Bom, nós sabemos da importância do casamento, sobretudo quando no livro Mecanismos da Mediunidade, os instrutores espirituais dizem a André Luiz, que vai narrar, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, como é que é a vida no mundo espiritual, em cerca de mais de uma dezena de livros, e ele então vai nos dizer que a família é o centro de indução, ou seja, de influência mais poderoso que existe em todo o universo. Então, a família é o centro de indução mais poderoso que existe em todo o universo. Então, quando estamos em família, influenciamos-nos uns aos outros. E ali, certamente, é o laboratório, é o aconchego, é o ninho onde os espíritos reencarnam e ali temos a oportunidade de nos melhorar. E por isso ensina o expositor querido José Raul Teixeira que as famílias normalmente são alvo de ataques de muitos espíritos que nos desejam prejudicar. Desejam nos prejudicar a nós, maridos, esposas, desejam prejudicar os filhos do casal, porque eles certamente não terão a mesma orientação se ocorrer, sobretudo, a separação familiar. Alberto Almeida, este outro amigo querido da exposição doutrinária, ele nos fala que o maior problema não é a separação conjugal. Não, um cônjuge separar do outro, nós compreendemos. O Espiritismo estuda esse assunto muito bem, em O Evangelho segundo o Espiritismo, também o Livro dos Espíritos, sobretudo. E nós sabemos que muitas vezes é necessário. Nós vamos já falar sobre o divórcio. Mas o maior problema é quando acontece a separação familiar. Um exemplo. O marido separa-se da esposa, arruma uma outra, ou vice-versa, e
o filhinho, quando interrogado pela mãe sobre como deve proceder com aquela nova tia, aquela pessoa que ele não conhece, a mãe lhe diz normalmente: olhe, seja muito bom com ela, seja educado, faça tudo que ela pedir, tudo que ela ordenar, seja simpático e tal, e fala e orienta a criança, e a criança, tudo bem. Vai então para a saída, né, o fim de semana com o pai e a nova esposa, a nova companheira, e quando ele retorna no domingo então para casa, a mãe pergunta: e aí, meu filho, como é que foi lá com a tia? Mamãe, a tia maravilhosa. Foi tudo fantástico, tudo que eu pedi ela fazia, ela brincou comigo, ela fez isso, fez aquilo, não sei o quê, me deu atenção, me levou para... E a mãe vai ficar com ciúme do filho. E o que é que ela faz, muitas vezes? Ah, não, então agora você não faça mais assim, fica chateada, briga com a criança. E muitas vezes vai impedir que o marido tenha acesso à criança. Você não, vamos sair com o nosso filho, com aquela mulher, não. Porque ela tem medo de perder o amor do filhinho. É natural, né, do ser humano ainda. Então acontece a separação familiar. Aquela criança que tinha um compromisso, tinha algo com aquele pai, certamente, na programação reencarnatória, um aprendizado. Ela é privada disso por conta dessas separações. Eu dei só um exemplo. Há muitos maridos que abandonam, não é, as esposas, é o mais comum, e a criança só cresce somente com a mãe, não é? Que se torna mãe, e nós sabemos da importância da paternagem, que a mulher pode exercitar, mas é muito difícil, porque a mãe é um anjo que temos como fonte de carinhos e não como fonte, normalmente, de repreendas. A gente não obedece muito à mãe, não. Mas o pai não, o pai já impõe mais respeito, não é verdade? Ou a figura masculina. Então vejam que às vezes até as crianças já conversam entre si, já sabem, já são filhos de pais separados, não é? O amiguinho chega para o outro: rapaz, e aí como é que você faz quando a gente sai com a tia? Porque a outra, minha mãe fica triste, como é que eu faço? Rapaz, não, quando a mãe perguntar se você gostou do passeio com a tia, você sabe o que você faz? Não, o que você faz? Faz que nem eu faço assim, ó. Dá de ombros. Não diz nem que sim, nem que não. Porque se dizer que não, ela vai brigar também. Não, você se comportou. Por que você não gostou? Você tem que ser educado, você tem que ser simpático. Então a resposta que eles derem vai ser complicada. Então vejam que como os espíritos então aproveitam para prejudicar a cada um de nós neste laboratório tão importante, o mais poderoso do universo. Então nós precisamos ter consciência disso. E ao mesmo tempo, no relacionamento, nós vamos verificar, há um trabalho não espírita de uma médium austríaca de nome Eva, que foi morar na Califórnia, conheceu um psiquiatra, o Dr. John Pierracos, e ela descobriu que não era então esquizofrênica, que ela escutava vozes, sim, mas era de um espírito, de uma entidade, que esse lhe apresentava somente com o nome de guia. E através dela, ele vai trazer 258 palestras psicofônicas, que são gravadas, transformadas em livros, várias delas, não todas, mas já tem elas traduzidas em português, e vai fazer um trabalho chamado Pathwork. O Caminho da Autotransformação é o nome do primeiro livro. A autora Eva Pierracos. O segundo livro, Não Temas o Mal. O último da série, Entrega ao Deus Interior. E o mais específico sobre relacionamentos, porque eles não são livros espíritas, mas falam de lei de causa e efeito, de reencarnação e falam de autoconhecimento, que o Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec interroga qual o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, às tentações que vamos falar hoje. O Espírito Santo Agostinho vai lhe responder: um filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então o autoconhecimento é muito importante para nós, e nós temos então estudos em várias áreas da ciência, da filosofia, da psicologia, da sociologia para buscar o autoconhecimento, e devemos buscar.
E nesta obra, então, chamada Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos, há uma frase logo no início dizendo que se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade. Olha, porque nós aprendemos muito com o convívio com os semelhantes. Então, aquilo que a gente não mostra em público, não é? Como vocês estão me vendo aqui, não é? Simpático, não é? Razoavelmente educado e tal, você pensa, não, esse rapaz deve ser um menino muito bom, né? Cearense, simpático e tal. Leve o Nazareno um mês para a casa de vocês, para vocês verem como é que eu sou. Vocês mandam de volta para minha esposa o mais rápido possível, não é? Porque aqui a gente se mostra de maneira social. E a gente coloca a nossa sujeira, as nossas imperfeições morais debaixo do tapete. Só que o cônjuge nos conhece e vai nos mostrar aquilo que a gente não enxerga ou que não quer enxergar. Então, querem me conhecer um pouco mais? Tem que perguntar. A minha mãe não vale, né? Mãe não vale, a mãe tem que dar um desconto. Tem que perguntar aos meus irmãos, à minha esposa, não é? Perguntar também ao meu pai. Tem que perguntar às pessoas com quem eu convivi para que elas possam dizer, olha, não, ele é assim, ele é assado. Então, é um espelho que a gente vai nos refletir. Por isso que há uma frase, eu não sei atribuída a quem, dizendo que antes de casar-se com alguém, nós temos que aprender a casar com nós mesmos. Porque quando estamos felizes conosco, fica muito mais fácil conviver. É como também, de algo semelhante, quando as pessoas narram uma historinha, um conto, de que havia um mestre muito sábio, que estava ao seu lado um discípulo que desejava aprender tudo o que ele ensinava. E um dia chegou um rapaz, muito esbaforido, e chegou dizendo, mestre, está todo mundo dizendo que é muito bom eu morar na capital, que tem muito emprego lá na capital. O que é que o senhor acha? Eu devo ir para a capital, deixando essa cidade? E o mestre então lhe perguntou, como é que é a sua vida aqui? Ah, mestre, a minha vida aqui é muito chata, os meus amigos não são de confiança, a minha família é cheia de problemas, não é? No meu trabalho ninguém me valoriza, o salário não é bom, é muito ruim, e tal, e falou, e falou. E o mestre então lhe disse, se você for para a capital, lá também não vai ser bom. Ele escutou, então, retirou-se, e o discípulo lá, acompanhando tudo, né? Daqui a pouco chegou outro jovem, mais feliz, mais alegre, mais simpático. E ele chega e faz a pergunta, mestre, está todo mundo dizendo que tem muito emprego na capital. O senhor acha que eu devo ir morar lá? Como é que é a sua vida aqui? Ah, minha vida aqui é boa. Minha família tem seus problemas, mas eu os amo de coração. Meus amigos são quase como uma segunda família no trabalho. É verdade que eu não ganho muito, mas a gente se diverte, a gente tem bons momentos com os amigos, eu sou bem tratado pelo meu chefe e tal, né? De uma certa maneira reconhecido. Então aqui, na verdade, a minha vida é boa. O que o senhor acha? Eu devo ir buscar emprego na capital? Se olha, se você for para a capital, lá também vai ser muito bom. E depois que ele saiu, o discípulo chegou, mas mestre, como é que você diz para um que não é bom que ele vá para a capital e para outro você diz que é muito bom que ele vá? E aí fica a lição que a gente deve então aprender, que mais importante do que o lugar ou as pessoas que estão ao nosso redor é como nós estamos diante de nós mesmos. Então, se a gente estiver feliz, a gente pode estar bem em Brasília, pode estar bem em Fortaleza. Gostaram da entonação de voz, né? Em Fortaleza e tal, mas eu gosto mais de Brasília, para morar eu gosto mais daqui, né? E tal. Claro que se a gente for para o deserto ou se for lá para o Ártico, onde a gente não tem costume, a gente vai estranhar, talvez não se adapte, mas quem está lá não quer sair de lá. Quem está, os esquimós, não querem sair de lá, estão felizes com a sua vida. Então vejam que a gente se adapta também. Mas o mais importante é como Jesus nos disse, o reino de Deus está dentro de vós.
Ele não vem com a aparência exterior. Não depende tanto, meus amigos, das circunstâncias exteriores. Claro que elas influenciam para o conforto. Mas nós vamos, então, descobrir que, para melhorar o casamento, nós temos que nos melhorar, fazer o autoconhecimento, fazer a reforma íntima, buscar a sintonia com os amigos espirituais superiores, e assim tudo fica melhor ao nosso redor. É como a história da flor, do botão de rosa, que ele queria atrair a borboleta para que produzisse, então, os seus efeitos a que viera destinado. Mas a borboleta lhe ignorava, passava adiante. Mas quando o botão de rosa deu-se conta que ele era uma flor e desabrochou exalando o seu perfume, automaticamente a borboleta veio ao seu encontro. Assim é o amor conosco. Quando a gente está bem... Já perceberam que quando a gente arruma um namorado ou namorada, chovem de pretendentes? Já perceberam isso? Quando a gente está sozinho, não aparece uma alma para fazer uma caridade com a gente, né? Para desencalhar. Não aparece uma alma. Mas quando basta a gente arrumar alguém, é impressionante. O povo fica olhando para a gente, fica paquerando com a gente, não é? E a gente... E aí vocês vejam... Por quê? É porque a gente está tão feliz, porque finalmente desencalhou, não é? Está apaixonado, está feliz, está com a companhia agradável. Então, enfim, não é? A nossa energia fica diferente. A gente fica mais bonito, fica mais atraente. Então, o primeiro passo, então, é saber que o problema não é o marido, não é a sogra, não é a nora, não. O problema, na verdade, começa em nós. Depende de nós. Tem uma mensagem muito bonita chamada Pensar, de André Luiz para o Chico Xavier, que eu já mostrei aqui algumas vezes. Fica como dever de casa para vocês saberem a importância, então, dessa frequência vibratória. Nós atraímos, diz André Luiz, nós atraímos tudo que se relaciona conosco, tudo que está ao nosso redor, tanto no bem quanto ao mal, as boas pessoas e as pessoas menos agradáveis, mostrando aqui a importância da sintonia dos pensamentos. E, ao mesmo tempo, tem outra mensagem de André Luiz, que essa eu vou querer ler para os senhores, mostrando como a gente não se conhece. Eu já ia olhar para cá, para o slide, né? Mas tem aqui. E ele é uma mensagem, aliás, de Albino Teixeira, no livro Passos da Vida, do Instituto de Difusão Espírita de Araras. E se chama O que Mais Sofremos. Quando a gente for se queixar do casamento, vamos lembrar dessa mensagem. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. É aquele desânimo que nos bate. Isso é que nos atrapalha. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Então não é a prova que a gente vai enfrentar, que vocês sabem, aliás, que espíritas nós não temos problemas, não é? Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez da gente reclamar do marido, do filho, do irmão, do esposo, da sogra, da nora, não, a gente fala assim: fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu estou lá em casa nesta encarnação, não é? Então, a gente, em vez de se colocar como vítima, não, a gente vai se colocar, então, como diante de um desafio, porque Deus, sendo soberanamente justo, perfeito, não é? E bom, Ele vai nos dar as melhores oportunidades de crescimento, porque a felicidade se prende à perfeição. Quanto mais a gente evolui, mais a gente é feliz, como está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, não é o desespero, não é a aprovação, é o desespero que nos faz sofrer. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Então, a gente tem medo, não é, de passar por um câncer, por uma doença grave, enfim. E quando chega a enfermidade, nem era tão grave como a gente imaginou. A gente superou, a gente ficou bem, a gente se adaptou. Os nossos mentores nos trouxeram resignação e coragem. E ela passa. Não é o parente infeliz que nos faz sofrer. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Então, quantas vezes, por exemplo, a esposa quer separar-se do marido, não é porque ele seja... Não é um mau pai, um mau esposo, não. É porque ele bebe. E ela acha, então, que ele é um alcoólatra. E muitas vezes pode até ser mesmo. Mas, em vez de considerar aquilo como enfermidade, de alguém que precisa de ajuda especializada, e que ela precisa também conhecer aquele assunto, daí porque as casas espíritas, muitas delas, como a comunhão aqui,
Tem grupos para ajuda aos dependentes químicos e aos seus familiares, aqui às segundas, às quartas, às 19h30, e aos sábados, às 19 horas, ou às 17 horas, não me recordo exatamente. Tem 3 grupos lá na frente, vocês têm um folderzinho, os grupos de auxílio à família e também aos usuários, aos dependentes químicos que estão passando por essa dificuldade. E aí, ela vai separar-se porque ela não suporta as amigas ou a própria família dizer que ela é casada com um alcoólatra. Então vejam, não é o parente infeliz, não. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. É a nossa vaidade, o nosso orgulho ferido. Porque a gente queria que todos falassem bem da gente. A gente tem muito medo da reprovação social, da falta da aceitação, dizem os psicólogos. O segundo maior medo é o medo, os psicólogos, é o medo da rejeição dos pais e aí, consequentemente, também da sociedade. Não é o fracasso que nos faz sofrer, mas é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Isso é que nos faz sofrer. Não é a ingratidão que nos faz sofrer. É a incapacidade de amar sem egoísmo. Então, o problema é que nós amamos, mas queremos retribuição. Não, eu faço isso para que ele me trate bem. Então, nós fazemos sempre, então nós não sabemos amar ainda. Na escala das várias emoções, começando a partir dos instintos, para as sensações, para depois, não é, o sentimento e, por fim, o amor, nós temos uma grande escala. Raul Teixeira diz que nós temos esses amores aqui na Terra como espécie de treino. Por exemplo, o amor de pai, amor de mãe, de filho, de marido, de amigo, de irmão. Eles são exercícios para o amor maior, que seria o amor universal, o amor incondicional. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai fazendo aquela análise, a gente percebe que desde o comecinho lá, da atração física, que é natural, que é algo instintivo, que é algo que nós estamos encarnados, vamos sentir. Não é porque você sente atração por alguém que é bonito, que você deseja atrair sua esposa, não. Sentir a atração é sinal que você está vivo, que você está encarnado, e que aquela pessoa tem um tipo físico, uma compleição que lhe agrada, que tem talvez alguma ligação com o arquétipo de pessoa ideal que você trouxe, ou de outras vidas. É uma questão hormonal, inclusive. Está associada no homem à testosterona, na mulher à progesterona, ao estradiol. Não é? Esses hormônios que nos fazem, não é, realmente nos alterar. Então, a atração física é natural. Agora, o que eu vou fazer com aquela atração física é que vai fazer a diferença. Eu posso tão simplesmente olhar, admirar e passar adiante, ou eu posso, então, tentar paquerar, assediar aquela pessoa traindo o meu consorte. Isso é que a gente tem que cuidar. E verificar, então, essas questões. Então, atração física, normal. Não precisa colocar, não é, a pessoa com aquela coisa de cavalos, para que ela não possa olhar para o lado como se fosse uma prostituta. Não permita isso. Que o seu companheiro faça isso com você, não. Pode olhar para as pessoas, olha para os homens, para as mulheres, para os cachorros, para os idosos, para as crianças. Não há nenhum problema. Agora, quem normalmente trai tem muito receio de ser traído. Quem tem o ímpeto de trair, nesta vida ou de outras vidas, já teve problemas disso. Alberto Almeida faz muitos casos de regressão a vivências passadas e vai descobrir, às vezes, aquela pessoa que é muito ciumenta, aquele outro já lhe deu motivo em outra vida. Ou ele próprio traz a intenção no seu inconsciente, muitas vezes, da traição. E por isso ele acha que o outro também pode trair. É uma questão de projeção, não é, psicológica. Então, vejam que há muitas questões que vão ser analisadas. Então, a atração física. Depois nós temos a paixão, que a paixão é uma descarga de neurotransmissores de dopamina, ocitocina e metil alguma coisa amina. Um nome bem complicado que eu não consigo decorar até hoje. A gente fica literalmente dopado, a gente fica cego. A gente não se apaixona pela pessoa, não. A gente se apaixona por uma imagem idealizada daquela pessoa que nós construímos, que nós trazemos no nosso inconsciente, ou de vidas passadas, ou das nossas muitas fantasias, como nós vamos ver aqui um texto de Joana de Ângeles. E aí, depois de 6 meses, depois de um ano e meio, a paixão passa.
Se conviver, então é que passa rápido. Lá no Ceará a gente diz assim, se comer 1 quilo de sal junto, aí no instante a gente conhece melhor, vê que é tudo igual, só muda a impressão digital. Não é? E aí vejam que a gente tem que tomar essa cautela. Não abandonar a nossa família, a nossa companheira, o nosso companheiro, por causa de algo que é uma ilusão, que nós vamos nos desiludir. A paixão é uma ilusão. É necessária? É. Está lá em um livro dos Espíritos que o princípio das paixões é útil ao homem. Se não fosse ela, ele não cumpriria a sua missão. E ele está falando dos vários tipos de paixões, não somente a paixão amorosa que a gente fala. Mas a gente tem que ter essa consciência que os Espíritos dizem a ele, olha, a paixão é útil porque ela decuplica as nossas forças, multiplicam por 10. Mas como um cavalo, que se não estiver bem domado, ele coloca em risco a vida do cavaleiro. Mas se estiver bem domado, ele pode nos levar a grandes distâncias que a gente não alcançaria caminhando a pé. Então a paixão pode ser útil. Ela pode nos ajudar, por exemplo, a quebrar essa grande barreira, porque nós temos muito medo de amar, diz o Espírito Guia por Eva Perracos. Nós temos muito medo de sofrer, porque foi-nos dito, ou porque já sabemos, já experimentamos relacionamentos que nos fizeram sofrer no passado. Eu não diria maus relacionamentos, acho que todo relacionamento a gente aprende. E aí a gente já tem aquele receio de sofrer de novo, de ser traído, de ser enganado, da pessoa que a gente gosta não gostar da gente. Não demonstre seu sentimento não, porque se você demonstrar, a pessoa vai deixar de gostar de você. Minha tia dizia assim, Neno, você quando for paquerar com a moça, você deu mel, mas deu fel também. Se você der só o mel, a mulher abusa. E vice-versa, não é só para os homens, não. Então assim, para as mulheres não. Então vejam como tem essa crendice popular, mas que tem um fundo de verdade, porque nós já nos magoamos em vidas anteriores na questão dos relacionamentos. E a paixão, então, faz a gente dar esse salto, faz a gente, então, querer casar, querer estar junto daquela pessoa, finalmente, porque senão a gente, muitas vezes, nem sequer casaria. O nosso egoísmo é tão preponderante. E Raul Teixeira complementa que é na família que a gente vai desenvolver o altruísmo, a gente vai esquecer um pouquinho de nós para pensar no outro, no companheiro, vai pensar nos filhos, olha que grande aprendizado. Aquela pessoa que era sempre egoísta, queria tudo para si, que era vaidosa, que tinha tudo, não é? Agora faz tudo pelos filhos. Às vezes até exagera, a gente estraga as crianças, mas vejam que ali é um grande exercício contra o vício mais radical da doutrina espírita, segundo a questão 913 do Livro dos Espíritos, que é o egoísmo. E o seu antídoto é a caridade. A gente vai ver mais sobre esse assunto. Então vejam que a gente tem esses vários tipos de amor, a paixão, aí depois nós temos esses tipos de amor fraterno, de amor filial, de amor paternal, aí nós vamos para esse amor dos cônjuges, que fica um amor diferente. Com o passar do tempo, a paixão vai passar. E tem gente que me liga assim, Nazareno, eu quero me separar, mas por quê? Porque eu fiquei amiga do meu marido. Mas é natural, que é para ficar amiga, você quer ficar inimiga dele? Que bom que você ficou amiga, não é? Tem uns que ficam inimigos. Então vejam, essa compreensão, que é natural que a paixão passe, e que a gente saia daquela ilusão natural, e vamos ter ali um companheiro na jornada evolutiva. Então vamos avançar. Voltando para a mensagem de Albino Teixeira, não é ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Por quê? Porque depois desse amor terra a terra que nós temos aqui, nós vamos ter o amor devotamento, o amor renúncia. Quem leu o livro Renúncia, por favor, levante a mão aqui. De Alcione, não é? O Alcione, por Emmanuel, através de Chico Xavier. Aquela história daquele espírito grandioso, aquele é um amor renúncia, até chegar ao amor sacrifício, que é o amor de Jesus pela humanidade. É a pessoa ser capaz de sacrificar pelos outros. É a virtude realmente com desinteresse pessoal, não é? Pensando sobretudo nos demais. Então não é ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Então nós vemos que é uma escala, nós estamos aprendendo ainda aos pouquinhos. Não é a própria pequenez, mas é a revolta contra a superioridade dos outros, a inveja. Não é a injúria, é o orgulho ferido.
né? Então, o que nos faz doer é o orgulho ferido. Se você estiver bem, podem falar mal, podem mentir, lhe caluniar, mas você vai estar tranquilo. Não é a tentação que nos faz sofrer. Olha o nosso tema. É a volúpia de experimentar-lhe os alvitres, ou seja, o desejo, não é? De experimentar-lhe aquela satisfação, o gosto da tentação. As fantasias que nós criamos. Que nós criamos fantasias diante dessas tentações. Não é a velhice do corpo que nos faz sofrer, ensina Albino Teixeira. É a paixão pelas aparências, não é? As aparências físicas transitórias que passam. E ele conclui: como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Porque sofremos, Albino Teixeira, Passos da Vida, Chico Xavier. Então nós vamos compreendendo essas questões. E aí estamos diante das tentações, estamos diante do casamento. Mas aí o Espiritismo é contra o divórcio? Não, não é contra o divórcio. Allan Kardec vai dizer que o divórcio é uma lei humana. Ele pergunta, inclusive, isso aos espíritos, é uma pergunta complicada que ele faz lá, né? A redação não é fácil. Às vezes até a gente tem dificuldade para entender. É a 697. A indissolubilidade absoluta do casamento, ou seja, não poder separar nunca o casamento, está na lei natural, na lei da natureza, que está de acordo com a lei de Deus, ou somente na lei humana. E os espíritos superiores dão uma resposta curiosa. É uma lei humana, muito contrária, aliás, à lei natural. Eu acho que é brincadeira, não é? Vocês escutaram também, não? Bom, vamos fazer uma vibração, então. Mas deve ter sido uma brincadeira. O tom, acho que foi mais de brincadeira. Então, é uma lei humana muito contrária, aliás, à lei natural. Então, aqueles casamentos forjados, aquilo que Jesus mais criticou, que seria a hipocrisia, aquele casamento de aparências, não é? O fingimento. Nós vamos ver que na doutrina espírita a gente vai separar aquilo que já está separado de fato, porque o casal já se separou, porque os motivos que levaram a se consorciar, por exemplo, que era o financeiro, que era a atração física, que era para não ficar solteiro, enfim, o seu motivo passou, cessado a causa, a gente vai ter também uma dificuldade com o casamento. Então, quantos crimes, quantos envenenamentos já ocorreram na história de maridos e esposas? Porque não podiam se separar e era então preferível que ficasse viúvo, mesmo que cometesse um homicídio. Então, para evitar isso, os espíritos permitem que a gente se separe. Mas, é claro, como nós vimos aqui, a família é algo muito importante que a gente deve preservar. E vamos ler então a mensagem de Joana de Ângeles, que vai servir como um estudo aprofundado desse assunto, e a gente vai comentar a mensagem dela, não é? Há outras questões, como a 695, dizendo que a monogamia é um progresso na humanidade, e a 696, que vai dizer que, quando Kardec pergunta o que aconteceria com a abolição da família ou do casamento, e os espíritos respondem: seria uma recrudescência do egoísmo, um retorno à vida dos animais. Então, a gente ter essa consciência que precisamos realmente, não é, preservar as nossas famílias. E vamos então ver o que Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, do livro Vigilância, tem para a gente arrematar esse estudo de hoje das tentações. Tentações afetivas. Esta sede insaciável de prazer renovado leva-te ao desequilíbrio. E a gente nunca está saciado, não é verdade? Os bens da terra são como a água salgada do mar, nos diz Joana. Essa busca irrefreável de afeto que te planifique conduz-te ao abismo da loucura.
né? Então acha que a gente quer encontrar o homem ideal, a mulher ideal. E aí o Divaldo, certa vez, perguntou para uma senhora: então, você é casado? Ela disse: não, Divaldo, eu ainda não casei, não é? Ela disse: mas por quê? Porque eu estou atrás do homem ideal. E ele então se perguntou: mas será que ela é a mulher ideal para esse tal desse homem ideal, não é? A gente não é tão ideal assim, né? Então, a gente fica naquela fantasia do amor que nos planifica, da alma gêmea. Aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, questão 298. Kardec pergunta se existem as almas gêmeas. Não é aquela mitologia grega das duas metades eternas, quando os deuses teriam separado os homens, e eles então seriam divididos em duas metades eternas, que só encontrariam a felicidade quando se encontrassem. E a gente fica procurando essa alma gêmea. E o que é que os espíritos dizem a Kardec? Existem almas gêmeas? Não. Porque, imagine, vai que a nossa alma gêmea, né, encafife de não nos fazer feliz, de não casar com a gente. Ia ser um terror, não é verdade? Então, nesse sentido, não existe alma gêmea. Nazaré, Emmanuel, no livro O Consolador, não fala em almas gêmeas? Fala, mas é no sentido de almas muito afins, que já tiveram muitas encarnações juntas, e que muitas vezes, está lá também na série André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que um pode estar encarnado e o outro desencarnado. Mas aí nada impede que aquele outro se case, tenha a sua família, cumpra os seus compromissos, não é? As suas atividades, a sua evolução, e depois se reencontre aquele casal. Não há nenhum problema com isso. Então vamos avançar. Joana prossegue: tal ansiedade por encontrar quem te compreenda e apoie, oferecendo-te segurança integral, empurra-te para os precipícios dos vícios dissolventes. A pressa de encontrar quem esteja disposto a doar-te ternura afasta os corações que pretendem ajudar-te, porque em faixa afetiva diferente eles se te afeiçoam em espírito, enquanto vibras outra forma de necessidade. A insatisfação, face ao muito que desfrutas, gera em ti distúrbio lamentável de comportamento, que ameaça a tua vida. Lembram de André Luiz, quando chega ao nosso lar e começa a se lamentar, depois que se convence que foram um suicídio indireto? O ministro Clarencio interrompe e diz: André, lamentação excessiva é enfermidade espiritual. E a gente está sempre se queixando, né? Querendo alguém que nos satisfaça, que nos faça feliz, quando o reino de Deus está dentro de vós. O que falta a qualquer pessoa é resultado do seu mau uso em oportunidade transata, em outra oportunidade do passado. Carência de hoje foi desperdício de ontem. Olha como a gente é carente, né? Será que a gente não desperdiçou? Não fizemos muita gente sofrer desnecessariamente, só para mostrar para os amigos que era capaz de conquistar aquela moça bonita, invejada, como se fosse um troféu, ou para levar para a cama, para saciar o nosso desejo, o nosso próprio ego, e depois largá-la, muitas vezes grávida. Então, quantas lesões afetivas já nos permitimos, não é? Ninguém há que se encontre na Terra completo e realizado, ensina Joana. Então, nesse nível de evolução espiritual, nós não vamos ficar completamente satisfeitos, completamente plenos, não. Vamos estar sempre querendo um pouquinho mais, porque somos espíritos ainda recém-saídos da animalidade. Estamos no primórdio do reino nominal, caminhando para a angelitude, ainda muito distante. Então, não há ninguém aqui completamente realizado e satisfeito. E completo, aliás. Na área da afetividade, a cada momento defrontamos amores eternos que depois se convertem em pesadelos de ódio e crime. Muitas promessas para toda a vida, às vezes, duram minutos e podem gerar emoção desgastante e expectativa frustradoras. Sorrisos e abraços, júbilos infindos de um momento, aquelas alegrias infinitas, tornam-se, sem motivo aparente, carantonhas, não é? Cara feia, de rancor, agressões violentas e amargura sem nome.
E há pouco tempo, há poucos meses, há poucos anos, eram promessas lindas de amor, não é? Eram alegrias. Tudo no mundo corporal é transitório. Forma de aprendizagem para vivências duradouras posteriormente. Então a gente está aprendendo a amar aqui para cada vez nos planificarmos mais no futuro. Nazareno, vai chegar um momento que a gente não vai precisar casar? Vai ter um momento que a gente nem vai precisar casar mais. Como está lá Jesus nos dizendo? No reino dos céus, ninguém se casa nem se dá em casamento, mas todos são como anjos do Senhor. Ou seja, quando chegarmos à condição de espíritos puros, nem precisar de casamento a gente vai precisar. Nós já estaremos amando a humanidade, o amor universal. Então não há necessidade, não é? Do casamento. Mas agora é muito bom para evoluir, né? Seu Monteiro, presidente de um grupo espírita lá de Fortaleza, ele me disse certa vez: Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Eu disse: como é que é, seu Monteiro? Ele disse: a gente só evolui depois que casa. E eu disse: como é que é isso, seu Monteiro? Ele disse: é assim, porque só depois que a gente casa que a gente aprende a ter paciência, perdão, renúncia, resignação, tolerância, né, e tal. Eu disse: seu Monteiro, então eu vou me casar. Eu vou me casar, que eu quero evoluir também, não é? É um desafio evolutivo. Conviver não é fácil, não é por causa dela, por causa de você. É porque nós somos difíceis ainda, tá? Não é culpa dela nem culpa de você, não, tá certo? Não há nenhum e não há casos, como nós sabemos, que existe uma programação reencarnatória, questões 258 seguintes, de O Livro dos Espíritos, mostrando que o Espírito antevê e que isto lhe constitui o livre-arbítrio, a escolha das principais provas aqui na Terra. A família que a gente vai ficar, vai nascer, a família que a gente vai construir, ou as famílias, não é? A gente já tem o livre-arbítrio. Então, não é por acaso que a gente está com aquela pessoa. Não existe acaso. Quando a gente se casa, não existe acaso. Namorar? Pode, sim, claro, mas com a responsabilidade. E aí Joana prossegue dizendo: assim é vida sonhar, acalentando esperanças absurdas, nas quais pretende submeter os outros aos teus caprichos pessoais, que também passarão com rapidez. O que agora te parece importante, mais tarde estará em condição secundária. Ontem aspiraste determinada conquista, que, lograda, hoje não te diz mais nada. Não é verdade? Quantas coisas, eu queria isso, quando a gente consegue, hoje nem parece tão importante. Se desejas o amor de plenitude, canaliza as tuas forças para a caridade, transformando as tuas ansiedades em bem-estar nos outros, muito mais necessitados do que você, do que tu. Não desvies a tônica da tua afetividade, colocando sentimentos imediatistas que te deixarão ressaibos de desgostos e travos de fel. A outra, a pessoa que por enquanto consideras perfeita, olha lá o nosso arquétipo, a nossa ilusão, e capaz de completar-te, é tão necessitada quanto és tu. Na ilusão, adorna-lhes, a gente enfeita-lhe o caráter, para descobrir mais tarde o ledo engano. Conserva puro o teu afeto em relação ao próximo, e não te faculte sonhos e fantasias. Aquilo que mereces e de que necessitas chegará no seu momento próprio. Reencarnaste para aprender e preparar o futuro, não para fruir e viver em felicidade que ainda não podes desfrutar. No mundo de expiação e provas, os Espíritos dizem que não existe felicidade absoluta, perfeita. Questão 920 e seguintes, de O Livro dos Espíritos. Cuidado, portanto, com as aspirações, tentações, que se podem converter em sombras na mente e em sofrimentos incontáveis para o coração. Afirmou Jesus que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, sem que se convertessem em esse sentimento luz, em grilhão de treva e paixão. Então, a advertência de Joana de Ângeles, meus amigos,
na questão das tentações afetivas, como lido no livro Vigilância, de Divaldo Franco. A gente fez uma pequena adaptação em um único parágrafo, porque na internet não estava completo. E a gente, então, conclui o nosso estudo, uma poesia, já que não tem o vídeo, Supremacia da Caridade. Porque a gente sabe que a caridade, então, é algo extraordinário em nossas vidas, que é o amor em ação, que é a grande bandeira que a doutrina espírita nos convida a empunhar e que vai trazer a maior felicidade que possamos almejar aqui na Terra. Os Espíritos dizem que foram as maiores alegrias deles aqui, foram no momento da caridade. Chico Xavier vai dizer certa vez que, quando ele se reconhecia diante das suas muitas imperfeições morais, ele dizia, mas era quando ele era alvo dos muitos ataques, das críticas, ele saía para as periferias da cidade e encontrava lá a força, a energia, o ânimo para prosseguir. Ele vai dizer que tudo sempre valeu a pena por causa da caridade. Tudo sempre valeu a pena por causa da caridade. E Casimiro, então, nos convida. No livro Parnaso de Além Túmulo, Casimiro Cunha traz a poesia Supremacia da Caridade, que está realmente acima da fé, que está acima da esperança, quando ele nos convida. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Que essa caridade, que é o amor em ação, possa presidir todas as nossas vidas e estar presente em nossas famílias.